Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui no nosso canal. Se é a primeira vez que está assistindo ou se ainda não se inscreveu, marque aí se inscrever no canal e toda vez que você também deixar marcado o sininho aí, você vai receber automaticamente uma notificação de outras mensagens. Nesse canal falamos sempre compartilhar da palavra de Deus na Bíblia e trazendo lições, experiências e toda a revelação de Deus baseado no nosso cotidiano. O tema de hoje é para que a gente possa refletir um pouco mais sobre um dos maiores desafios da humanidade, que não é de agora, mas que ainda continua trazendo uma grande tristeza, uma grande vergonha para toda a humanidade. Vamos conversar um pouco à luz da palavra de Deus sobre o racismo, o preconceito e sobre a discriminação. De imediato falamos que isso, de forma alguma, vem como orientação de Deus. Deus nunca plantou para a humanidade nenhuma orientação sobre esses aspectos, sobre essas atitudes. Pelo contrário, um dos maiores temas que Jesus tratou quando Deus encarnado, Jesus Cristo, esteve aqui na Terra, foi exatamente trabalhar para a humanidade no sentido de entender e compreender que aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Somos todos pecadores e, como a Bíblia diz, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Mas essa graça, essa misericórdia de Deus, ela veio, ela operou e continua ainda batendo a porta da humanidade inteira, sem discriminação. O apóstolo Paulo ele fala isso quando escreve uma carta aos Romanos, ele diz, porque Deus não faz acepção de pessoas. Um outro apóstolo, o apóstolo Pedro, ele diz assim, e Pedro, abrindo a sua boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 16, 34. Nós, em nome da família de Deus, em nome do povo cristão, queremos estar solidário à família do João de Freitas, que está de luto, como todos nós estamos de luto. Não podemos compartilhar com essa vergonha, não podemos compartilhar com essa tristeza, mas podemos sim compartilhar com o ideal de Deus. E Jesus nos dá, entre tantas abordagens e experiências, uma que nos faz refletir nesse momento aqui, nesse tema. Jesus, certa ocasião, ele estava partindo de um lugar para o outro e ele escolheu passar por um lugar chamado Samaria. E ele saía da Galileia e ia para a Judeia e ele escolheu passar por Samaria. Por que Samaria? Porque Samaria era o lugar onde habitavam os samaritanos que historicamente tinham uma separação com os judeus. Mas Jesus quis passar por ali para ser um bem para eles, os samaritanos, mas para ser um bem também para os judeus. E quando ele vai passando, e era um dia de grande calor, próximo ao meio-dia, Jesus parou diante de um poço, conhecido como Poço de Jacó. E quando ele sentou e ficou ali, aproximou-se uma mulher. E esse texto, a palavra de Deus, registra ainda em João capítulo 4, falando sobre isso, e fala da mulher samaritana. E quando essa mulher se aproximou, Jesus pediu a ela um pouco de água. E ela imediatamente falou, como é que você pode me pedir água, sendo eu uma samaritana e você um judeu? E Jesus falou, olha, se você souber quem está com você, na verdade, eu é quem estarei oferecendo para você a água que quando beber, jamais terá sede. Quando Jesus fala isso para ela, aquela mulher toma uma atitude e fala, como pode ser? Eu não estou vendo que você não tem nenhum balde na sua mão para tirar água aqui nesse bolso. Eu não vejo nada referente a você que possa me dar uma água que eu vou beber e nunca mais vou ter sede, porque o nosso pai Jacó construiu esse poço e a gente vem aqui permanentemente para tirar a água para o nosso sustento e para os nossos animais. O que ela quer dizer com isso? Ela olha para Jesus e vê um homem judeu sobre
uma história de preconceito. E também olhando para o poço e vendo que mesmo o poço, que todos os dias ela ia ali, como outros, para tirar água, mas ela precisava voltar. Que água é essa? Que água é essa? Quando Jesus oferece a água viva que é Ele, aquele que bebe de Jesus jamais terá sede, Jesus está quebrando a maldição, a barreira daquilo que se chama o preconceito. O preconceito que está diante da visão da humanidade, que olhamos uns para os outros e mais afloradamente nesse século, um século que fala que vive a modernidade, a tecnologia, mas olhamos uns para os outros e vemos seres humanos continuando olhando por questões raciais, por questões econômicas, por questões religiosas, e tudo isso nos levando ao extremismo. E Jesus continua pregando a sua palavra, ecoando através da mensagem que está na Bíblia. Beba de mim e jamais terá sede. Beba de mim e será quebrada a maldição do preconceito. Sabe por quê? Porque havia uma grande ruptura no plano espiritual entre nós e Deus. Nós criamos um preconceito em relação ao nosso relacionamento com Deus. A santidade de Deus não foi suficiente para nós querer vivê-la, mas nós escolhemos a contaminação do pecado. E o pecado nos fez ter preconceito com Deus. Quando nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos do diabo. E se nos distanciamos de Deus, que é a santidade, nos aproximamos do pecado. E o pecado ele corrompe. O pecado ele separa. O pecado ele discrimina. Mas Jesus olhou para aquela mulher que era samaritana e ele era judeu, mas ele não teve preconceito para com ela. Jesus olhou para aquela mulher que a sua vida era um cotidiano, que vivia conforme um procedimento de uma mulher que estava vivendo uma vida adúltera. Mas Jesus não olhou para essa atitude na vida dela. Jesus não olhou pelo fato dele estar ali e vendo uma mulher num estágio que ela era uma trabalhadora para estar ali e que Jesus queria explorar dela, querendo diminuir o trabalho dela, de maneira nenhuma. Mas Jesus olhou para o interior dela, para ver a verdadeira mulher. Jesus olha para o seu interior, para ver verdadeiramente você. Jesus olha para o meu interior, para ver verdadeiramente eu. E quando Ele nos olha, Ele nos coloca nu e nos descortina. Mas Deus, Ele não coloca nenhuma barreira entre eu e Ele, entre você e Ele. Porque se houvesse alguma barreira sendo colocada para nos aproximar de Deus, haveria preconceito. E Deus não colocou o pecado na nossa vida como preconceito para se relacionar conosco. Antes a Bíblia fala que Ele se fez pecado por nós. Deus morreu por você. Deus morreu por mim. Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E para que aquilo que então tivermos a água viva, bebendo de Jesus, possamos ter a nossa vida transformada. Não será por modelo econômico, senão não haveria preconceito nas nações mais poderosas desse mundo economicamente. Não será pela visão racial, porque senão encontraríamos nesse mundo lugares que seriam referências para nós. Não será pela ação religiosa, senão encontraríamos a religião ideal para todos, mas será por Jesus Cristo, que é o único capaz de quebrar a maldição daquilo que se vive no aspecto da humanidade, da discriminação, do preconceito. Há solução em Jesus Cristo. Há transformação em Jesus Cristo. E Jesus veio para quebrar isso, mas para dar uma nova oportunidade. Oremos por aqueles que estão sofrendo preconceitos, por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão sendo torturados, pelas famílias que perdeu aqueles que foram mortos. Mas acima de tudo, oremos para o mundo, pelo Brasil, pelas pessoas, para que possam receber Jesus e ter um coração transformado. Porque Jesus olha para mim e olha para você. E Ele diz: eu te amo
conforme você é, para que eu possa fazer em você aquilo que eu idealizei de melhor para você. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a minha casa, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o mundo para que possa entender e compreender a obra de Jesus Cristo e vencermos essa maldição do preconceito. Porque Deus não teve preconceito de nós e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a maior prova disso, porque Ele levará a todo pecador arrependido para o céu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus os abençoe. Amém.